Você já é pai, mãe ou pretende ser? Então esse Cafeína foi feito para você. Daremos as dicas mais valiosas para você montar uma carteira pensando nos seus pequenos. É isso mesmo, Cafeína, que começa depois da vinheta. Sammy Boy, você é um papi. Sim, sou um papai que tem o senhor Pirilico, que já inclusive participou do Cafeína algumas vezes. Já entrou em lives. Já entrou em lives. Participou da grade quase completa do Já entrou também na Jovem Pan. Ele entra. Programas ao vivo. Ele está seguindo os seus passos? Não, eu não entrava em live. Eu também acabei indo para a mídia depois de velho. Não foi algo planejado desde a idade mais... da tenridade. Mas será que ele vai seguir seus passos financeiros? Como é que você está preparando ele para cuidar do patrimônio da família? Pior jeito, o pai normalmente mima demais, é muito frouxo, então sempre você reflete. Ser pai não é fácil, Doni, você saberá um dia. Saberei em breve, Sim. né? Saberei em breve, estamos aí com a data de nascimento do rebento já no horizonte. Muito bem, e por que estamos falando a respeito de tudo isso, Sammy Boy? Porque isso tem a ver com o programa de hoje. Certo? Sim, claro. Amanhã, inclusive, é dia de Nossa Senhora, também conhecido como Dia das Crianças, onde também é comemorado o Dia das Crianças. Pois é, então se você já é pai ou mãe, ou então esteja... Pai de pet não vale nesse caso. Não, nesse caso. Neste caso especificamente. Tem casos então, que se você vale. já é pai ou mãe de humano, ou pretende ser um dia, fique ligado, porque o Cafeína de hoje é pra você. Bom, e até pra quem tá planejando, Sammy Boy, né? Ou pra quem já tá prevendo o nascimento, que é o meu caso, é planejar a quantidade de fraldas, o enxoval dos primeiros meses do bebê, tudo isso acaba afetando o nosso bolso. A questão financeira é algo que não pode ser deixada de lado em nenhum momento. E nessa hora da paternidade, seja ela corrente ou futura, também é muito importante. E se planejar pensando já na maioridade do filho, então, aí, espetacular. Imagina se você tivesse o benefício de nascer de novo e seus pais tomassem conta desse planejamento, né? Se preocupassem, não se preocupar, todo mundo se preocupa, mas implementassem uma estratégia financeira. Sim, para sua maioridade. Você faz 18 anos, você consegue ter dinheiro para faculdade, para intercâmbio, até para eventuais imprevistos. É bom, planejar sempre é bom, mas também a vida a gente sabe que tem muitos imprevistos. O programa de hoje vai trazer dicas para pais, mães, futuros pais ou futuras mães. Dicas para fazerem uma carteira de investimentos com foco no longuíssimo prazo, né? Estamos falando bem diversificado, de uma janela, de um horizonte de investimento de 10 a 18 anos. É claro que aqui a poupança, né, que é a modalidade de investimento mais popular do Brasil, nem entra na conversa porque ela perde de largada por não ter uma rentabilidade boa e também não assegurar o poder de compra. Então a gente vai falar de maneiras de diversificar, vai falar de planos de previdência, tesouro direto, até de dólar, multimercados, ações, ETFs, enfim. Vai para tudo que tem gosto, tem perfil e a gente vai tentar ajudar você a escolher numa tarefa que não é tão simples assim. E já para começar com o pé na porta, aliás, antes de começar com o pé na porta, já se inscreveu no nosso canal, no Invest News? Se inscreva, clique aí, deixe o seu like também nesse vídeo e sempre comente com relação ao que a gente está falando, as pautas que você gosta mais, porque é este clamor que você deixa nas nossas redes que faz com que a gente planeje o nosso futuro, tá certo? Agora sim, vamos chamar o grande Murilo Breder, nosso parceiro analista do Nuinvest, que olha só essa oportunidade. Ele vai ensinar a montar uma carteira vencedora de ações, sejam elas nacionais ou internacionais, e totalmente diversificada, com foco no longo prazo. Segundo Murilo, num horizonte de tempo maior que 10 anos, melhor do que ouro ou melhor do que dólar, é ter uma carteira diversificada de ações. Segundo o Breder, a regularidade dos aportes é que vai contar muito a favor. Isso significa que a regularidade de você ir lá,
comprar ativos todo mês, seja mesmo com R$100, fará toda a diferença lá na frente. Pode ser small caps, que são empresas que tendem a crescer mais, né? São empresas de valor de mercado menor, ou então você pode optar por estratégia de empresas mais desenvolvidas já, né? Mais maduras, que pagam melhores dividendos. De qualquer forma, seu filho ou sua filha podem ser um futuro milionário ou milionária. E não é exagero, não, tá? Não é. A gente vai ensinar o caminho das pedras. Murilo Breder, pode falar. Olá, investidores, tudo bem? Primeiramente, parabéns aí ao Papai Doni. E vamos lá, né? O primeiro ponto de todos é vocês entenderem que, de fato, uma carteira diversificada de ações é o melhor investimento possível no longo prazo. E quem fala isso não sou eu, né? Tem um autor muito renomado norte-americano chamado Jeremy Siegel. Ele escreveu um livro chamado Investindo em Ações no Longo Prazo. Recomendo aí a leitura a todos, tá? E ele prova que realmente um ouro, dólar, enfim, renda fixa, investimento em ações no longo prazo se prova a melhor alternativa em todos os cenários, beleza? Então, o primeiro ponto é vocês também entenderem que o básico também funciona, né? Investimento em uma estratégia de dividendos funciona, é simples, né? Então não precisa ir atrás de algo muito mais rebuscado do que isso, né? Simplesmente você ter uma carteira que pega o dividendo e reinveste já vai funcionar no longo prazo. Óbvio que você fazendo boas escolhas, isso é crucial, né? E também outra coisa que é crucial é você reinvestir os dividendos. E aí tem um estudo, vou até pedir para colocar na tela esse gráfico que mostra 60 anos de investimento no S&P 500, que é a bolsa, o principal índice norte-americano. A primeira opção é com reinvestindo os dividendos e uma outra sem reinvestimento. No horizonte de 60 anos dá uma diferença de quase 6 vezes mais, tá? Então é bastante significativo a questão de você reinvestir o dividendo, é crucial para você ser bem sucedido no longo prazo. Você pode também estar exposto a uma valorização ainda maior, né, ao combinar dividendos com small caps, empresas de menor porte que naturalmente têm um potencial de crescimento também bacana. A sugestão minha, né, é você buscar ter um portfólio que vá ter pelo menos 6% de retorno médio anual de dividendos, tá? Ou seja, o dividend yield da carteira pelo menos de 6%, porque aí você garante o retorno em dividendos, né, um patamar atrativo, e ainda ganha exposição ao potencial de multiplicação das small caps, tá? E para fechar também, uma outra coisa importante é você ter uma parcela dolarizada da sua carteira. Minha sugestão, ter algo em torno de 30% da sua carteira em ativos dolarizados. Empresas exportadoras, né, funcionam também, mas o ideal mesmo é realmente ter ativos dolarizados como BDRs, por exemplo, né? A gente tem Coca-Cola e Aura Minerals, dois BDRs que fazem parte das nossas carteiras recomendadas aqui do Nuinvest e que são boas opções para você montar a sua carteira para o seu filho, tá? E aí, juntando todas essas peças, o ideal, né? Quantos ativos você tem que ter em carteira para isso? O ideal é entre 10 e 15 ativos, né? Existem alguns estudos apontando esse caminho. Menos do que isso é concentrar demais, e mais do que isso é diluir demais, né? Isso sem falar que o investidor vai ter cada vez mais dificuldade em acompanhar todos os ativos. Se tiver 30 ativos em carteira, né? Como é que você acompanha todos com alguma regularidade? É complicado. E sem falar que quanto mais ativos em carteira, naturalmente o retorno do seu portfólio vai se aproximar do retorno do mercado, e aí era muito mais simples ter comprado um ETF, né? Então essa aqui é a questão. 10, 15 ativos vai te dar uma diversificação bacana. Isso não muda o fato de que você precisa realmente acompanhar e entender as teses das empresas que você está investindo, beleza? E aí você quer começar a investir, tem pouco dinheiro e pensa em ter 10 a 15 ativos, mas como é que faz, né? Se você vai começar com pouco dinheiro, Murilo, eu tenho apenas R$100 para investir para o meu filho todo mês, já é um baita de um começo. O importante é começar, porque com R$100 por mês
São R$ 1.200 no ano, com um investimento de 10 anos, isso é R$ 12.000. E imagina com 16, 18 anos, sem falar o potencial multiplicador aqui da renda variável. É possível nessa escala, né, de 10 ou mais anos dobrar, triplicar, ou quem sabe até mais do que isso em bolsa de valores. É possível fazer isso. Então, com apenas R$100 por mês, por incrível que pareça, você vai ajudar bastante o seu filho para quando ele tiver 16 entre 18 anos também, tá? Então, o único cuidado na hora de você fazer esses investimentos menores, em torno de R$100, é a taxa de corretagem. Se você for comprar R$100 em ações e tiver que pagar R$5 de taxa de corretagem, isso vai corroer o seu lucro e aí sim não é interessante. Mas esse problema, ele não existe no Invest, porque a taxa aqui é zero, tá? Então, isso não tira o fato, né? Você vai conseguir replicar, investir em ações, mesmo que, por exemplo, com R$100 por mês. E aí, a única diferença é que você já não vai começar com 10 a 15 ativos logo de cara. Você vai comprando um a um, mas em questão de um ano ou menos, você já vai ter uma carteira devidamente diversificada. E aí, é só comprando cada vez mais. E as coisas, se tudo der certo, né, seu filho vai ter uma vida bem mais tranquila aí quando ele chegar aos 16 e 18 anos e aprendendo de fato a importância de investir e de reinvestir os dividendos. Isso aí é algo que vai passar para as próximas gerações e esse efeito multiplicador da bola de neve nunca mais vai se perder aí na sua família. Beleza? Um forte abraço, até mais. Valeu, Murilo, muito obrigado pelo vídeo, pelas explicações, gostei, hein? Fera, parceiro, ó. A questão é que com esse exercício recorrente de estudar os ativos, fazer novos aportes, você acaba por transferir todo o seu conhecimento para o seu filho ou para a sua filha. É a educação financeira raiz mesmo. Você vai contando aos poucos a importância de administrar bem o dinheiro, vai explicando como fazer isso, simula algumas situações, até dá recursos para que mesmo novo ou nova ele já tenha que tomar as decisões de escolha e renúncia, o que ele vai comprar agora ou o que ele vai renunciar hoje em ter para poder comprar algo melhor ou maior no futuro. Enfim, todas essas decisões ajudam na formação desse filho ou dessa filha, tá certo? Isso sem contar, claro, na disciplina, né, de se investir a longo prazo, o que é um exemplo muito forte. É diferente de você só falar que tem que investir. Não, se o seu filho ou filha vê que você está lá aplicando de fato no futuro, isso claro que tem um impacto muito positivo. Agora é importante frisar que com essa carteira montada, com 10, 12 ações, vai ser possível lá quando seu filho atingir a maioridade. Ele poderá fazer o que quiser com esse dinheiro que rentabilizou ao longo do tempo. Pode ser usado para morar no exterior por um tempo, fazer uma universidade, sem a preocupação, né, de ter que se bancar ao mesmo tempo, comprar um apartamento, montar um negócio, enfim, dinheiro também é liberdade. Uma outra possibilidade que também pode acontecer é mesmo após os 18, o seu filho eventualmente pode querer continuar com esses aportes regulares, focando em ter uma liberdade financeira até os 30 anos, por exemplo. Esse é o sonho de muitas pessoas. Mas vale enfatizar que a gente não está levando em consideração os gastos que você vai ter ao longo do tempo com seu filho, educação, por exemplo, né? Então, além de montar uma carteira de investimentos para o futuro, é necessário se planejar para bancar os custos, além de ter a reserva de emergência familiar. Bom, Doni, Breder trouxe uma alternativa e muita gente pode estar perguntando aí nos comentários, e aí? Quero outra coisa. Quero outras alternativas. Tem, a gente não pode deixar de falar do investimento em renda fixa. No atual cenário, né, olhando o longo prazo, o Tesouro IPCA pode ser um ativo a ser composto. Por quê? Porque ele paga a inflação pelo índice oficial, que é o IPCA, mais uns juros. Certo. Então, dependendo do prazo, vai ganhar 4 a mais, 5 a mais de juros. E aí você protege e garante o poder de compra e um ganho acima da inflação. Você deve lembrar disso, né? Porque muita gente fala aquela conta para ser milionário, só que milionário daqui a 10, 15, 18 anos pode ser que não compre as mesmas coisas que 1 milhão compraria hoje. Quando eu era um pequeno Sami, um adolescente, uma criança, 1 milhão era dinheiro assim que não acabava mais. Hoje 1 milhão é dinheiro? Sem dúvida é, mas não é suficiente para muita gente falar, bom, ganhei 1 milhão, posso parar e manter um padrão de vida que eu quero. Uma outra alternativa seria montar uma carteira de FIIs, de fundos de investimento imobiliário, que pagam bons rendimentos.
Essa é uma modalidade que ganha muito no longo prazo, porque os imóveis que compõem a carteira dos fundos também tendem a se valorizar, o que, consequentemente, beneficia o cotista do fundo imobiliário. Nesse caso, vale sempre fazer aportes recorrentes, reinvestir os rendimentos recebidos e analisar o cenário. Atualmente, por exemplo, muitos FIIs estão com o seu valor bem abaixo do valor patrimonial. E para muitos analistas, isso é considerado um indício de que estão baratos. Então pode ser um bom momento de fazer investimentos para assim lucrar quando esses preços voltarem aos patamares de antes da pandemia. Mas como a gente está pensando aqui num horizonte longo, 10 anos, 18 anos, o fundamental é isso, é reinvestir com recorrência. Porque fazendo isso todos os meses ou a cada 2 meses, você não vai ser pego ou pega de calça curta em um revés muito grande do mercado que destrua o seu patrimônio. Porque você vai estar sempre de forma recorrente colocando dinheiro e aí vai ter um preço médio, se a tendência for de valorização como você vai ter conseguido construir um patrimônio bem interessante para o seu filho. E não podemos esquecer que no site, nosso site, que é o investnews.com.br, tem sempre lá as carteiras recomendadas de fundos imobiliários, explicando o atual momento e análise fundamentalista de cada ativo. Sugiro que você dê uma olhada. Outra opção, sempre que a gente fala em longo prazo, é o da previdência privada. Agora, ainda que seja um produto interessante, você paga menos imposto de renda, tem benefícios fiscais, tem que ficar de olho nas pegadinhas. Isso porque muitos, principalmente bancões, cobram altas taxas, cobram aquela taxa de carregamento, E a taxa de carregamento é assim, se for 3%, você põe 100, 3% você já perde na entrada, que é o carregamento de largada. Então, você tem que tomar muito cuidado, ainda mais em épocas de juros não tão altos como a nossa história, acaba pesando muito. No Invest, as previdências não têm taxa de carregamento, então é muito legal ficar de olho nisso. É bastante normal nas previdências oferecidas pelos bancos mais tradicionais essa taxa. No Invest não tem não, tá? Uma outra coisa que você precisa ficar de olho nessa modalidade é a taxa de administração. Isso porque é um fundo com um gestor especializado que é pago para fazer a escolha dos ativos. E você precisa ficar muito esperta se a taxa não é alta demais, o que pode vir a comprometer a sua rentabilidade. Além disso, como em qualquer fundo, você tem que olhar o histórico, quanto que o fundo vem pagando em termos absolutos, em relação ao Ibovespa, em relação ao CDI. Depende, se o fundo é um fundo mais de ações, melhor você ter uma ideia de Ibovespa. Se é um fundo mais ligado à renda fixa, aí é o CDI. E sempre olhando épocas de alta e de baixa, Porque tem fundo que ganha do Ibovespa na alta, mas quando o Ibovespa cai, ele desaba muito mais. De qualquer forma, para falar de previdência, já teve cafeína sobre isso. Vou pedir para o Zanuto pôr aqui um card para ficar mais fácil de você se resolver nessa questão. Porque tem VGBL e PGBL e tem a tabela regressiva e a progressiva. E depende muito do seu rendimento anual, de alguns fatores lá, a gente explica direitinho. Mas de forma geral, dado que você declara ou pode declarar de forma completa o seu imposto de renda, ou seja, pode ter os benefícios, contribui para uma previdência oficial do PGBL, vale a pena você fazer a previdência PGBL e com tabela regressiva se você está naquelas faixas mais altas do imposto de renda. Bom, você vê que ter filho ou filha não é fácil, talvez você já saiba disso por ter aí um pequeno pimpolho ou não no mundo, mas o importante é agregar sempre conhecimento. Eu espero que a gente tenha contribuído aqui para trazer conhecimento adicional para você e quem sabe você consiga já fazer um investimento pensando no futuro do seu pequeno baby ou do seu grande baby. Mini-me, seu mini você. Mini, pronto. Sabe que, como tudo isso de paternidade é novo para mim, me faltam até os termos, o léxico, as palavras para fazer referência a isso, Mas espero que a gente tenha ajudado você. Vamos pro giro? Claro. Giro de notícias.
A SpaceX decolou e passou a casa dos 100 bilhões de dólares em valor de mercado, após uma nova oferta de 755 milhões de dólares em ações. A companhia espacial de Elon Musk se torna a segunda empresa privada e fora da bolsa de valores mais valiosa do mundo. A segunda colocada é a ByteDance, dona do TikTok. Além disso, a empresa entra para o seleto grupo das ectocórnios, termo que deriva de unicórnios, mas que se refere a companhias com 100 bilhões de dólares em valor. Na guerra dos e-commerces, o Mercado Livre vai começar a vender carne, legumes e congelados. A novidade é fruto de uma parceria com a rede de supermercados Mambo, que será responsável pelas entregas dos itens perecíveis. Os paulistas serão os primeiros a ter o serviço. 136 países, incluindo o Brasil, assinaram um acordo global para assegurar que multinacionais paguem uma taxa mínima de 15% de imposto. Segundo a OCDE, o acordo permitirá aos países coletarem cerca de 150 bilhões de dólares em novas receitas por ano. Muito bem, Cafeína chegando ao fim. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. E aproveita aí, já conta pra gente. Você tá fazendo investimentos pensando no futuro do seu filho ou sua filha? Quero saber, hein? Valeu, tchau!